cibernética atual, que começa a desenvolver robôs, a tecnologia robótica, por exemplo. E aí, em outra palestra, eu trouxe vídeos mostrando o avanço da robótica na atualidade, da inteligência artificial na atualidade, como os robôs interagem com os seres humanos numa proximidade muito grande do que é um diálogo de um ser humano, através dessa inteligência artificial, desses algoritmos avançados. Então João, ele é dado a ele vislumbrar isso. Só que com o que ele vai comparar na época dele? Com o que ele vai comparar no contexto dele? Estamos falando do século I da era cristã. Século I, tecnologia zero. Então João apenas podia nos dar um vislumbre daquilo que estava ali sendo apresentado. Então é essa situação que temos. João está sendo mostrado a ele algo que é para o tempo futuro. E ele está nos dando a melhor descrição que ele pode nos dar. E aí, quando você passa essa situação da voz que o chama para ver essas coisas futuras, depois ele vê um grande culto celeste, no qual você tem os anciãos que estão coroados, que são representações da igreja, Antigo e Novo Testamento, 24 anciões, 12, como em outro lugar vai dizer que a igreja está firmada nos profetas e nos apóstolos. Então você tem representações dessa completude da obra de Deus através de Israel, depois através da igreja, e louvando e entregando suas coroas ao Cordeiro de Deus. João vê o Cordeiro como havendo sido morto, e ele toma o livro, e depois que ele toma o livro, ele começa a abrir os selos, e o primeiro selo que ele abre, um cavalo branco e um cavaleiro, foi-lhe dado um arco e uma coroa, e saiu vitorioso, é para vencer. Veja esse movimento, saiu vitorioso, saiu com ar de vitória, né? Saiu com todo o comportamento de vitória, mas ainda para vencer, ou seja, está desenvolvendo sua ação ao longo do tempo. Como a gente vê em Apocalipse, o desenvolvimento dos 7 anos, sendo 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. É aí onde esse cavaleiro sai vitorioso, ele sai coroado, ele sai alguém lhe dando esse poder, mas sai também para vencer, para conquistar, tá certo? Para estabelecer o seu reino na terra. Assim nós temos o princípio do governo do anticristo, mas você vai ver também, e aí onde entra a linguagem parentética. Apocalipse segue, capítulo 1, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, fala do dragão. 13, Apocalipse 13 fala da besta que sobe do mar. E aí aquela besta, ela tem as características dos animais que haviam sido vistos por Daniel no livro dele. A gente já vai falar acerca dessa besta. E quem é essa besta? O anticristo. Então o anticristo está sendo descrito aqui no capítulo 6, mas ele vai ser retomado quando você vai ter outras descrições que falam acerca da forma de governo dele. Quando você vai ter outras descrições que associam ele àquilo que Daniel já havia visto na sua profecia, tá certo? Segue para mim, vamos para Apocalipse 7:4. Eu vou fazer essa abordagem geral e depois, com o tempo que eu conseguir, eu vou especificando cada uma delas. Veja, Apocalipse 7:4, olha o que diz: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Interessantíssimo. Quem são 144 mil? Problemas exegéticos em relação a ele. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, interpretando completamente erroneamente, isso aqui de uma forma completamente bárbara, eles falam que os 144 mil são os únicos que vão ser levados para o ambiente celestial. Então quer dizer, o céu é menor do que certos estádios de futebol, a partir dessa visão deturpada, essa visão incorreta, né? Então quando você olha para essa situação, você necessita se subordinar ao texto, e o texto nos dá outros indícios para nós termos um norte sobre com o que Cristo está tratando aqui. Nós temos, quando fala acerca dos 144 mil, nos dá descrição acerca das tribos, por exemplo, de onde virão esses que vão ser alinhados nos 144 mil. Dentre as tribos que foram ali citadas, eu desafio você a encontrar algum representante da tribo de Dan. Não há ninguém da tribo de Dan
representado aí dentre esses 144 mil israelitas, conforme o texto. Nós temos uma abordagem fundamentalista, nós priorizamos o texto. Se o texto nos diz que são 144 mil israelitas, assim são. Não é alegórico, o texto não indica para mim uma alegoria. O texto indica para mim uma descrição. E diz, são 144 mil, vem de todas as tribos de Israel, menos Dan. Dan não é encontrado aí. E aí fica para nós somente como uma observação. Fica como um ponto curioso. Por quê? Aí já entra em outra questão. Não existe teologia em cima de especulação. Todo teólogo que trabalha com especulação é um irresponsável. Eu só posso falar onde a Bíblia fala. E eu obrigatoriamente tenho que me calar onde a Bíblia se cala. Tá certo? Como diz o Deuteronômio. As coisas reveladas são para vós e vossos filhos. As coisas ocultas são para Deus. Então Deus, Ele oculta certas coisas. Deus, Ele lança um véu sobre certas verdades, que só vão ser vislumbradas naquele tempo. Por exemplo, mais à frente, quando descreve um anjo que coloca seu pé sobre a terra e sobre o mar, e dá um livrinho para João, no ato em que ele entrega esse livro, 7 trovões aparecem, relampeiam no céu, e João diz que esses trovões tinham vozes, e essas vozes davam descrições, e ele foi registrar. Quando ele foi registrar, uma voz do céu disse: não faças tal, não registre. Então aquilo é um segredo de Deus, que está apontado ali como tendo sido ouvido por João, mas foi vedado para nós. Então existem certas verdades bíblicas que não são vedadas, e o teólogo não pode trabalhar em cima de especulação. Então nós deixamos aqui uma observação: dos 144 mil, a tribo de Dan não está mencionada. Se você retornar lá em Gênesis, na bênção de Jacó, ele dá a bênção sobre os seus filhos, sobre Judá, sobre Rúben, sobre os filhos dele. Observe a bênção que ele dá sobre Dan. A bênção de Dan, ele diz: Dan é uma serpente na beira da estrada, que abocanha a pata do cavalo, fazendo cair o seu cavaleiro. E é interessante que você, olhando para a história de Israel, depois quando você vai para o contexto já do livro de Samuel e o livro de Reis, tá certo? O livro de Juízes, Samuel e Reis, o comportamento da tribo de Dan. A tribo de Dan foi a primeira a se apegar de forma coletiva à idolatria, que constituiu para si um ídolo, a parte da adoração ao Deus verdadeiro no tabernáculo e depois no templo. Então, todos esses indícios, eles nos constroem uma hipótese. Pode ser que o anticristo tenha origem nos remanescentes da tribo de Dan. Dá para eu afirmar isso com doutrina? Não. Por quê? Não tem subsídio, mas tem indícios. E esses indícios são interessantes para a gente pensar acerca deles. A tribo de Dan não está enumerada nos 144 mil. Os 144 mil serão daqueles que trabalharão para Cristo durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação, a igreja não vai estar na terra. Durante a grande tribulação, a igreja está nas bodas. A igreja passou pelo Bema, que é o tribunal de Cristo. A igreja está nas bodas. A igreja virá com Cristo no Armagedon. Mas aqui na terra você tem o cavaleiro, o cavalo branco, os demais cavaleiros, conforme a abertura dos 4 selos, vão liberando esses cavaleiros, tá? E você tem o trabalho agora de quem? Daqueles que ficaram do arrebatamento. Aqueles que, como as virgens imprudentes, não tinham azeite, não tinham comunhão com Cristo, não estavam atentos ao chamado e ficaram. E agora vão ter que resistir à ação do anticristo, que vai impor o seu sinal, que vai impor o chamado 666, ok? Conforme é descrito em Apocalipse 13. Então Apocalipse 6 e Apocalipse 13 estão conectados, ambos estão falando acerca de como vai se comportar o anticristo. Vamos seguir. Nós temos aqui os 144 mil que vão trabalhar para Cristo nessa época. Nós temos aqueles que ficaram do arrebatamento, que tem que resistir, não aceitar a imposição do sinal. Nós temos os anjos que vão proclamar o evangelho do reino. Nós temos as 2 testemunhas que vão profetizar, depois vão ser mortas, vão ser ressuscitadas e vão ser levadas para o céu. Então nós temos um trabalho intenso durante o período de tribulação. O Senhor Jesus continuará salvando nessa época, continuará operando nessa época, e o Espírito Santo continuará também operando salvação nessa época.
porque ninguém pode ser salvo se não for pela ação do convencimento do Espírito Santo. Então nós temos algumas situações que precisamos entender corretamente. A igreja não está, mas o Senhor Jesus Cristo continua sendo Deus. O Senhor Jesus Cristo continua sendo Salvador. E o Espírito Santo continua operando salvação e convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Convencendo, por exemplo, através dessa mensagem proclamada pelos 144 mil, proclamada pelos anjos que pregam o Evangelho do Reino e proclamada pelas 2 testemunhas, não aceitem o sinal. Aqueles que aceitarem o sinal estarão perdidos. Não aceitem o sinal. Vamos para Apocalipse 8, 1 e 2. Vamos lá, Apocalipse 8, 1 e 2. Olha o que diz aí. Apocalipse 8, 1 e 2. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Apocalipse 8, 1 e 2. Daí, depois a gente vai trazer também melhores descrições acerca dessas trombetas. Mas entre essas trombetas, se eu não me engano, a 5ª trombeta, ela anuncia a liberação de seres demoníacos. Então do abismo sobe uma fumaça, e da fumaça saem seres demoníacos, que vão especificamente atormentar aqueles que receberam o sinal. E aí um texto muito curioso, que levanta muitas perguntas, é acerca daqueles que clamarão pela morte, mas a morte fugirá deles. E eu já vi alguns se perdendo nessa leitura, dizendo que durante toda a grande tribulação não haverá morte. Isso é um engano. Aquele texto que descreve essa trombeta, se não me engano é a 5ª trombeta, ele diz claramente, durante 5 meses. Durante 5 meses. Então, dentre essas descrições, nós vemos muito o juízo pesado da mão de Deus. O juízo pesado da mão de Deus sobre aqueles que recebem um sinal. E a gente olhando para essas características desse período, dessa dispensação, vendo o pesado juízo de Deus sobre aqueles que receberam um sinal, que não se arrependem, que blasfemam constantemente acerca do seu nome, nós vemos que a igreja não cabe dentro desse período. Porque a igreja não foi destinada à ira de Deus. A igreja, ela foi salva da ira de Deus. Como diz lá a promessa que o Senhor fez à igreja de Filadélfia, que nós citamos constantemente. Não é o único texto que fundamenta a nossa crença no arrebatamento pré-tribulacional, mas é um dos importantes textos. Te livrarei da hora da tribulação. Te livrarei da hora da tribulação. É uma diferença muito grande entre dizer da hora e na hora. No texto grego está ektes. Esse ektes é de dentro para fora, saindo. Se tivesse eis, seria entrando. Se tivesse em, seria dentro. Como tem ek, esse ek, preposição grega, é saindo. Então, na tribulação, nós já estamos, nós passamos por tribulações. Como Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Cristo que venceu o mundo é aquele que nos promete que nos livrará da hora da tribulação. E também nos diz que a igreja não é destinada à ira de Deus. Como esse tempo, a humanidade caída verá o derramamento da ira de Deus. A gente passou aqui, nessa pequena citação, o 7º selo, que trazem as 7 trombetas. E as 7 trombetas, ao final dela, traz as 7 taças. Primeiro, há um juízo parcial. A terça parte das águas, a terça parte da terra, a terça parte da luz do sol. Depois virá um juízo completo, pleno. A água do mar virando em sangue, os animais morrendo, o sol abrasando os homens. Nós vemos que esse período é o período do derramamento da ira de Deus. Nós estamos no tempo da paciência de Deus. E quantas pessoas hoje dizem: por que Deus não pune? Por que Deus não julga? Por que Deus ele não traz juízo sobre essas injustiças, sobre essa maldade, sobre essa violência, essas agressões? Eu digo para você, hoje, diante da palavra de Deus, nos coloquemos no lugar correto, que é o lugar de servos e servas de Deus. E aqueles que são servos e servas de Deus reconhecem o senhorio do seu Senhor.
e reconhece que Deus tem o tempo dele. O tempo de Deus não é o tempo Cronos, o tempo que está passando ali no relógio, é o tempo Kairos, ou seja, o momento oportuno, o momento que Deus determinou para si, o tempo do juízo. Porque quando vier o juízo de Deus, quando a mão de Deus pesar sobre a humanidade, aí não vai ter volta. Quando começar o período do julgamento de Deus sobre todas as obras dos homens, terminando lá em juízo final, quando passarão pela segunda ressurreição, aqueles que não foram salvos, não têm o seu nome encontrado no livro da vida, serão ressuscitados, serão julgados conforme as obras que estão escritas nesses livros. E preste atenção, lembre-se que Cristo disse no Evangelho: nem uma só palavra da nossa boca passa vazia, mas todas elas são contadas, todas elas são julgadas. Toda palavra ociosa que sai da boca do homem será julgada, será por Deus analisada e será alvo de juízo. Então nós temos a situação na qual estamos ainda no tempo da graça, mas estamos passando já o final da dispensação do tempo da graça para a entrada do tempo do juízo. E quando vier o tempo do juízo, aí sim, como Cristo descreveu, haverá choro e haverá ranger de dentes. É necessário fazermos tudo, primeiro, por nossa vida, como o apóstolo Paulo diz, cuidando para que pregando aos outros eu não seja achado em falta. Cadê a chamada, uma vez salvo, salvo para sempre? Se o próprio Paulo disse, eu tenho que cuidar para que pregando aos outros não seja eu mesmo achado em falta. Cuida de ti mesmo, como ele disse para Timóteo, e da sã doutrina. E não somente isso, cuida dos demais, em arrancar pessoas desse terrível juízo que virá, conforme diz aqui as Sagradas Escrituras. Vamos caminhar mais? Tem muita coisa pela frente aqui, vamos ver se o tempo vai dar. Vamos lá, vamos caminhar mais. Apocalipse, abre para mim 11 e 2. Eu vou ler 11, 2 e 11, 5 de Apocalipse. Olha só o que diz. E deixa o átrio que está fora do templo, que são as... Deixa eu aumentar aqui a minha letra, que está pequena. Deixa aqui, eu não vou conseguir ler. Pronto, agora eu vou conseguir. Ó. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse 11, 2. Agora 11, 5. E darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. 1260 dias, vestidas de pano de saco. Toda a linguagem de Apocalipse, tanto quando ele emprega os 1260 dias, quanto quando ele emprega a contagem em meses, né? As duas contagens, 42 meses ou 1260 dias, todos eles vão darem 3 anos e meio. Todos eles contados, somados, são 3 anos e meio. Então o Apocalipse ele se baseia nessa estrutura de tempo. Então quando olhamos para essa estrutura que ele nos indica, nós não podemos desrespeitar a cronologia do livro. Não podemos desrespeitar a organização dos eventos, que é o que temos visto em algumas escolas. Por exemplo, a escola pós-tribulacionista, que é uma escola que lança mão de muitas alegorizações. A escola amilenista, por exemplo, os presbiterianos adotam uma linha amilenista. Eles dizem, não existe milênio literal. O milênio, ele é Cristo assentado no trono, reinando sobre a igreja que já está na terra. E aí, o que eles estão esperando é juízo final apenas. Eles dizem, todas as demais descrições são alegóricas. Nós temos amilenistas, ou seja, essa partícula A nega o milênio, ou seja, não milênio literal, o milênio é alegórico. O milênio deles já tem mais de 2000 anos de história, que é o tempo da igreja. Então eles dizem, o milênio não é literal, é alegórico. Os pós-milenistas também dizem, o milênio já está sendo vivido. Nós já estamos no milênio, e Cristo quando vier, não é para fundar um milênio de 1000 anos, que vai durar 1000 anos, mas é para encerrar o milênio que já está acontecendo. Então nós temos duas linhas alegorizantes da interpretação. Nós temos, por exemplo, os pós-tribulacionistas, que também entram por esse caminho de alegorização. Mas eu não posso alegorizar a bel prazer. Eu não posso alegorizar aquilo que a Escritura me descreve com precisão. Então a Escritura diz, aqui nesse texto, olha,
quando João vê a imagem, né, quando João vê a revelação de um anjo com uma cana. Essa cana é de onde tira a palavra cânon. Cânon é a medida dos textos revelados. Então, cânon ou cana é a medida. E aí o anjo está medindo. E nessas medições que ele está fazendo, a voz diz: deixa o pátio. O que era o pátio? Na estrutura do templo, você tem Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Você tem lugar santo, onde os sacerdotes operavam. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. No lugar santo, onde tem a mesa dos pães da proposição, o candelabro, tá certo? A mesa do incenso. E aí fora, você tem o pátio, com o altar, e tem o lugar onde as pessoas poderiam se achegar, da tribo de Israel. No caso do templo, na época de Cristo, ainda tinha o pátio dos gentios, onde os estrangeiros podiam ir até lá para interagir, né, naquelas festividades, não se aproximando do pátio nem do lugar santo. Então você tem essas situações que são descritas aí. E o autor, ele apresenta essa estrutura, diz: deixa o pátio. Por quê? Será pisado pelos gentios. Quanto tempo? 42 meses. Ou 1260 dias. Então nós temos aí uma contagem de tempo literal. E essa contagem de tempo literal me diz que Israel será atacada, é isso que está sendo descrito aqui, e que os gentios pisarão, e que os gentios invadirão. Então nós temos a situação na qual o anjo que está falando com João está descrevendo para ele: vai haver uma situação em que um templo será reconstruído, e nós temos em Israel hoje a chamada sociedade do templo. A sociedade do templo já tem menorá pronta, tá certo? Na medida daquilo que é descrito na Sagrada Escritura, especificamente, já tem menorá pronta, já tem vestes sacerdotais prontas, já tem os outros utensílios, as mesas, os altares prontos. Ele só não tem a arca, que se perdeu, e conforme Jeremias diz no seu livro, não se procurará mais a arca. Então eles não têm a arca, mas eles têm quase todas as peças e aguardam a oportunidade de receber o local para a reconstrução do templo. Eles têm tudo pronto para iniciar a obra. Eles só não podem iniciar por causa do chamado Domo da Rocha. O Domo da Rocha é a foto mais famosa que existe no mundo. Quando você vê alguma foto de Israel, você vê lá uma construção azul, parece um losango, uma coisa assim, com uma cúpula amarela. Alguns chamam de Mesquita de Omar, mas é incorreto. A Mesquita de Omar está ao lado daquilo ali. Aquilo ali é o chamado Domo da Rocha. Ali você tem uma pedra preta, onde a crença islâmica diz que Maomé subiu ao céu naquela pedra. Então, para eles, aquele lugar é sagrado. É um lugar muito sagrado. Então, para arrancar esse lugar dos islâmicos, dos muçulmanos, hoje seria muito custoso. Ia custar uma guerra. Então você tem Israel, uma nação poderosa, uma nação rica, uma nação belicamente preparada, que não tem condições, dentro do seu quintal, encavado no centro da sua cidade, não tem condições de tomar posse daquele pequeno terreno para reconstruir o seu próprio templo, mesmo transferindo sua capital para Jerusalém. E isso é um mistério de Deus. Por quê? Porque isso vai ser um grande trunfo, isso vai ser uma grande jogada nas mãos daquele que vai se levantar, conforme anunciado em Apocalipse 6:2, o anticristo. Essa estratégia do anticristo já foi usada. Toda a estratégia que ele vai aplicar já foi testada ao longo da história. Por exemplo, quando você tem na Sagrada Escritura os evangelhos descrevendo quem era o rei da Judéia na época de Cristo, ele chamava-se Herodes. Herodes é chamado de Idumeu, ou seja, os seus ascendentes são os edomitas. E Herodes, devido às suas alianças com os monarcas romanos, ele foi colocado como rei na Judéia. Ele administrava aquela região. Só que isso para os judeus era detestável. Os judeus, eles tinham um verdadeiro ódio mortal por Herodes. O que Herodes fez para ganhar o coração dos judeus, para adoçar eles? Herodes pegou aquela construção que foi realizada na época de Esdras, tá certo? Daquele templo que foi reconstruído na época de Esdras, e que as pessoas da época já se queixavam de que não tinha a mesma glória do templo na época de Salomão. Os mais velhos que haviam visto o templo de Salomão, haviam ido para o cativeiro e haviam retornado no pós-exílio,
sabiam que aquele templo que havia sido reconstruído estava aquém daquele templo que foi construído na época de Salomão. Então você tinha essa situação, que era uma situação triste, chata para eles. O que Herodes fez? Herodes fez a grande jogada política. Ele, instruído pelos sacerdotes, instruído pelos fariseus da época, ele seguiu a cartilha direitinho, consagrando aqueles que iam trabalhar naquela obra, realizando aquelas obras respeitando o sábado e tudo mais. Ele reconstruiu, ele não só melhorou, embelezou, ele reconstruiu o templo com as melhores pedras da época, com o melhor material da época, uma construção que ficou magnífica. Ficou tão magnífica que os próprios discípulos estavam estupefatos com ela. Tanto que quando, em determinado momento, eles chamaram Jesus para observar aquelas pedras. Falaram: Senhor, olha só que pedras. E aí quando eles elogiam para Jesus aquela construção, Jesus rebate com uma afirmação que com certeza deixou eles com a espinha gelada. Disse: vedes nessa construção, essas pedras, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.